Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o teste estrutural ou caixa branca. Na verdade, isso vai estar dividido em dois vídeos, um que vai falar só sobre o teste do caminho básico e no outro vídeo nós vamos falar sobre teste de ciclo, teste de condução, tá? Outros modelos possíveis do teste estrutural. Tá? Esses slides são slides mais antigos que eu tinha referentes à versão antiga da disciplina de engenharia de software. Tá? Então, hoje a gente está na disciplina de qualidade de software com essa matéria de testes, né? Que é o que nós vamos fazer nesses próximos vídeos. Tá? Só contextualizando, né? A gente está falando de testes, daí a gente está fazendo técnicas de testes, tá? E o teste estrutural está dentro dessas técnicas, tá? Nós vamos falar sobre o teste estrutural, basicamente, e o teste do caminho básico. O restante das slides, teste de estrutura de controle, nós vamos ver no próximo vídeo. Tá, então, só revisando o que a gente viu no nosso último vídeo, né? Teste é o processo de executar os programas com o objetivo de encontrar defeitos. Tá? É uma atividade essencial para se garantir a qualidade do software. Tá? E é uma das últimas atividades que fará a revisão do produto. Tá? A gente falou um pouco disso, né? De falhas em sistemas, que o teste gasta 40% do esforço, e o objetivo do teste é revelar erros ainda não descobertos. Características de um bom teste. O teste tem uma alta probabilidade de encontrar um erro, não é redundante, não deve ser nem muito simples, nem muito complexo. Tá? A gente já falou das principais técnicas de teste, né? Funcional, estrutural, baseado em erros. Hoje a gente vai falar do estrutural, né? É um método de projeto de teste que usa a estrutura de controle procedimental para derivar os casos de teste. Baseia-se num minucioso exame dos detalhes procedimentais, né, do código ou do pseudocódigo, mas basicamente do código, e daí a gente vai testar os caminhos lógicos do programa, né? Teoricamente não é viável testar todos os caminhos lógicos, mas a gente já viu isso, né? Que um programa razoavelmente simples, todos os caminhos dariam muito tempo para testar. Então, o que a gente faz é usar o teste do caminho básico. Tá? Você analisa um conjunto básico de caminhos de execução e os casos de teste são derivados para executar esses caminhos pelo menos uma vez cada caminho. Tá? E tudo isso a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Tudo isso a gente já viu. Tá? Então, falando um pouco mais de caso de teste, né, que a gente já tinha falado, o caso de teste é composto de um dado de entrada e de uma saída esperada. Um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de revelar um defeito ainda não descoberto. Tá? Bom, então, esse teste, ele precisa garantir que todos os caminhos independentes tenham sido executados pelo menos uma vez, tá? Que exercitem todas as decisões lógicas em seus lados verdadeiro ou falso, pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez, tá? E executem entre uma vez no ciclo, pelo menos, tá? E exercitem as estruturas de dados internas. Tá? Para fazer isso, para a gente conseguir planejar um teste estrutural, para conseguir encontrar os caminhos, uma representação muito importante é o tal do grafo de fluxo. É assim, ele é um grafo que mostra o fluxo de controle. É mais ou menos como se fosse um fluxograma, só que mais simplificado, porque ele não conta decisões como uma coisa só. Então, ele
não conta uma decisão, ele conta, dependendo da condição, ele conta um nó. Tá? Então, é uma representação mais simples. Os nós representam um ou mais processos, as arestas representam o fluxo de controle. Tá? Então, a aresta é a passagem. Então, cada nó ele vai representar uma instrução, por exemplo, do código, tá? Seja ela if, seja ela else, seja ela while, tá? Seja ela uma atribuição, seja ela uma expressão, alguma coisa assim. Tá? Só que o importante para essa notação, a gente já vai ver, é que arestas, aliás, desculpa, eles só são interessantes quando eles representam uma decisão. Nós que representam apenas execução de comandos, eles podem ser juntados. Tá? Eles podem virar um nó só. Por exemplo, 10 comandos dentro de um if, eles podem ser unidos e representados como apenas um nó. Tá? As regiões do gráfico são áreas limitadas pelas arestas e nó. Só que inclui também a área fora do gráfico. Tudo bem? As áreas fechadas e a área aberta é uma só. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, uma sequência de comandos, por exemplo, uma sequência de atribuições, ela é representada por um caminho único entre nós. Então, eu posso ter 10 nós, 20 nós, 30 nós, 40 nós, assim por diante. Tudo bem? Quando a gente tem uma sequência, normalmente a gente representa por um nó só, para o gráfico ficar mais simples. Tá? Uma construção C, então, C não, ela é representada dessa forma, que então tem o primeiro C, tá? Vai para executa o comando, vem para cá. Se não, ele executa esse comando, vem para cá. É uma estrutura assim, de uma decisão que vai para um lugar ou vai para o outro, tá? Quando a gente tem o enquanto, o enquanto representa um ciclo. Então, quando a gente tem um enquanto, o que acontece? O primeiro teste, ele ou sai do ciclo e vem para o último, ou entra no ciclo e vai fazendo esse ciclo aqui, até que isso daqui saia desse ciclo. Esse nó aqui não tem, tá? Desculpa, essa aresta aqui não tem. Repita é a mesma coisa, tá? Você tem o ciclo e daí ele sai do ciclo. Instruções case são se então, se não, um pouco mais complicadas. Tá? Então, aqui eu vou ter se então, daí mais um se não se, daí mais um se não se, assim por diante. É como se fosse vários senãos se. Tudo bem? Então, a gente usa essa notação para criar um grafo de fluxo. Tá? Ele é muito parecido com o fluxograma. Ó, ele é muito parecido com o fluxograma. Então, a gente pode ter uma decisão que é representada aqui. Aliás, uma decisão que é um while, né, que é representado por esse aqui, que vai até aqui e volta. Então, ele fica repetindo esse ciclo, senão ele sai. Então, é muito parecido com o fluxograma, só que a gente não tem uma representação especial para cada nó. O que a gente tem são apenas nós. Tá? Só que, veja, as arestas são as mesmas. Tá? A gente tem o mesmo número de arestas aqui. Então, ela é uma representação que pode ser derivada diretamente do fluxograma de uma maneira bem fácil. Assim, tá? Mas o certo é derivar isso de um programa. Por exemplo, aqui a gente tem um programa. Enquanto existir um registro, faça, então aqui, né, leia registro,
Aqui a gente tem uma união do 2, da linha 2 com a linha 3. Então, leia registro. E se registro for, ponto campo 1 for igual a zero, então processar registro e armazenar em buffer. Então, ele vem para fazer as linhas 4 e 5 e sai. E vem para o final, final do C, que é esse linha 10, que é esse último fim C. Daqui ele volta para a linha 1, que é a linha do enquanto. Vamos para o outro lado. Se não for igual a zero, então ele vem para cá. Se não, se registro campo 2 for igual a zero, então ele vai resetar o contador e vem para o primeiro fim C, para a linha 9. Tá? Caso não seja igual a zero, ele vem para a linha 8 e daí vem para a linha 9. Então ele faz o senão, o segundo senão, né? Processar registro e armazenar no arquivo, e daí vem para a linha 9. Então a gente consegue obter o grafo de fluxo a partir de um código, a partir de um programa. Tudo bem? Não é difícil, tem ferramentas automáticas para gerar isso a partir de um código, tá? Não é difícil mesmo. E permite, e assim, o grafo de fluxo te permite uma análise interessante dos caminhos do programa, sem ligar se é um enquanto, se é um repita, se é um C, se é como é que é, um case, tá? Então, se é C, então, daí se não C, se tiver vários se não C, ou então se tiver vários cases, tudo bem? Beleza? Então, essa é a notação do grafo de fluxo, tá? Que a gente tirou desse exemplo. Obviamente, esse exemplo aqui é igual a esse, então é o mesmo fluxograma, na verdade. Tá? Tudo bem? Entenderam mais ou menos como é que faz? Olha, quando eu tenho um C, vai uma setinha para cada lado. Então, aqui no caso, não tem notação não tem uma definição de qual lado é verdadeiro, qual lado é falso. Não existe isso no grafo de fluxo. Existe isso no fluxograma, tá? Mas no grafo de fluxo a gente não precisa pôr verdadeiro, falso, nem nada. Tudo bem? Então, quando eu tenho um C, vai para um lado ou vai para o outro. Então, o C, C não. Daí tem um outro C aqui, vai para um lado, C, C não. Depois que termina, eles voltam para o fim C. Tá? O algoritmo é interessante porque ele tem o fim C e o fim C é muito útil para mostrar isso. Então eles voltam para o fim C. Esse C aqui volta para esse fim C, como a gente tinha estudado. O enquanto tem essa notação. A decisão do enquanto é aqui. Quando eu tiver o último fim C que chegar aqui, eu venho para cá, tá? E faço a pergunta de novo. Quando eu executo o fim enquanto, daí que eu saio, tá? Então eu executo o fim enquanto, daí eu saio. Tudo bem? Como é que a gente faz coisas complexas nos Cs, por exemplo? Se eu tiver um A ou B, eu testo o A, vem para cá, testo o B, vem para cá, tá? Então, se o A for falso, já vai para o X. Se o B for falso, ele vai para o mesmo X. Aqui eu poderia colocar essa setinha já apontando diretamente para esse X aqui, que seria a mesma coisa. A gente duplicou para melhorar a explicação. Tá? Então, se for A, não é A, testa o B. Se for B, não é B, vai para o Y. Tá? Que é esse senão. Se passar do A, não for A, mas for B, vai para o X do mesmo jeito. É uma estrutura OR. Tá? É uma condição, um conectivo OR. Tá? Se for o E,
Vamos pensar como é que seria se fosse o E. Se fosse o E, então, o A eu testo. Se for a única diferença disso para o E é o seguinte, é que o X é o verdadeiro. Seria trocar aqui o X pelo Y, né? Então, se o A for falso, vai para o Y. Se o B for falso, vai para o Y. Se os dois forem verdadeiros, ele vai para o X aqui. A estrutura em si é a mesma, tá? Então vamos ver, quais são os caminhos independentes desse grafo? Tá? Vamos falar sobre caminhos independentes. São caminhos que o conjunto deles vai testar pelo menos uma vez o nosso, cada um dos nós. É aquela história, passe por cada um dos nós pelo menos uma vez, durante todo o seu teste. Bom, o primeiro caminho independente é o caminho 1, 11. É o caminho onde eu não entro na condição do enquanto aqui, ou seja, existir registro. Já da primeira vez não existe o registro. Então, daí na segunda vez eu vou passar por esse caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, tem que voltar para cá, existe um registro só, e daí sai. O terceiro é esse daqui, ó. 1 passa 2, 3, daí vai para. Cadê? O terceiro é 6, 8, 9. Tá? Cadê? 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Opa! 10, né? E daí vai para o 1 e vai para o 11. Tá? Daí o quarto é 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11. Vamos ver no programa, mais ou menos, quais são esses caminhos. Bom, a gente vai ver daqui a pouco como que calcula a complexidade ciclomática. Mas, assim, uma das formas de calcular é o número de áreas que tem aqui. A gente tem a área de fora, que é 1, daí essa área aqui que é o 2, essa área aqui que é o 3 e essa área aqui que é o 4. Então, a gente tem 4 caminhos independentes. Então, o 11 a gente já falou, né, que não tem nenhum registro. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 é esse daqui, ó. Existe um registro, a gente lê o registro. Se o registro ponto campo for igual a zero, então é igual a zero. Processa, armazena um banco, incrementa contador, vem para o fim C, vem para o fim enquanto e sai porque só tem um. Caminho 3, que é esse 1, 2, 3, então ele não entra no primeiro if e não entra no segundo if e vai até o fim, só tem um registro, né? Que é esse daqui. Então, existe registro, faz, né? Então ele lê o registro. Se o registro for igual a zero, então não. Se o registro campo for igual a zero, então não. Então ele vem para esse senão, ele processa o registro, armazena no arquivo, fim C, daí vai para o 10 e vai para o 1, não tem mais registro, vai para o 11. O outro caminho independente, o outro caminho independente é esse daqui, ó. É o que não entra no primeiro if, mas entra no segundo if. Então, existe um registro, ele lê o registro.campo1 não é igual a zero, daí o registro.campo 2 é igual a zero, então ele reseta contador, vem para o fim C, fim enquanto, e sai do programa porque acabaram os registros.
Tudo bem? Tá? O caminho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, ele não é independente, porque ele é igual a esse caminho aqui. Então, ele passa por esse caminho inteiro, tá? E vai passar pelo 11 também. Ele passa por esse caminho pelo menos uma vez. Então, esse daqui é uma composição desse caminho. Tudo bem? É um teste que você vai fazer mais de uma vez, vai passar pelo ciclo várias vezes, assim, isso pode acontecer. Mas não caminhos independentes, que são caminhos que o conjunto deles testa cada um dos nós, passa por cada um dos nós pelo menos uma vez. Como é que a gente sabe que são 4? A gente sabe que são 4 calculando a complexidade ciclomática. A complexidade ciclomática nos dá o número de caminhos independentes que a gente tem no grafo. Tá? Tem algumas formas. Tá? É o número de regiões do grafo, tá? De fluxo. Regiões são a região de fora, daí todas as regiões fechadas. Essa daqui é uma, a região de fora é 1, daí essa daqui é 2, essa daqui é 3, e mais essa daqui 4 regiões. Tá? Então, a complexidade ciclomática desse grafo é 4, e, portanto, a gente tem 4 caminhos independentes. Mas tem fórmula, se a gente quiser. Então, o V de G vai ser o número de ramos e o número de nós. Então, é o número de arestas menos o número de vértices mais 2. Vamos lá. Arestas. A gente tem uma... Opa, vou começar com essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 arestas. Vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 11 arestas menos 9 vértices dá 2. Mais 2 dá 4. Ou então, é o número de nós predicados do grafo menos 1. Tá? Ou é mais 1? Peraí, eu acho que é mais... Então, a gente tem... Nó predicado é um nó do qual sai mais de uma aresta. Então, aqui, 1 é o nó predicado, 2, 3 é o nó predicado, 6 é o nó predicado. Então, ali a fórmula está errada, é mais 1. Então, 1, 2, 3, mais 1, 4. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Usando o projeto ou código como base, desenhe o grafo de fluxo correspondente. Então, a primeira coisa que você faz é desenhar o grafo de fluxo. Determinar a complexidade ciclomática do grafo de fluxo correspondente e daí determine um conjunto base de caminhos. Ou seja, primeiro o que você faz? Você acha os caminhos independentes. Ó. Constrói o grafo de fluxo, determina a complexidade ciclomática e acha os caminhos independentes. Daí, você vai preparar os casos de teste que vão forçar a execução de cada caminho. Tá? Por exemplo, tenho esse programa aqui. Então, derivar o caso de teste para um programa que calcula a média das entradas válidas usando o método do caminho básico. Então, esse é um programa que lê números, tá? Ele lê números, tá? Para colocar no vetor e vê se o número tá diferente e ele para de ler números quando é digitado menos 999. O vetor, ele é um vetor que esse array, né? Esse array de 100 posições, ele tem 100 posições, então não cabe mais do que 100 entradas dentro dele. Então, a gente vai ler entradas enquanto o valor em si, o valor lido, for menor que 999, então você vai percorrer o vetor enquanto o valor lido
for diferente de menos 999, ou seja, 999 não conta, é só fim de vetor. Ou então o número de entradas, e o número de entradas menor que 100. Se for igual a 999, você sai do enquanto. Se for igual a 100, você sai do enquanto, porque você chegou no fim do vetor. Tá? Daí você vai testar isso daqui, né? Se é maior que o mínimo e menor que o máximo, então tem dois limites para os valores dos elementos do vetor. Tá? Quando você encontra um valor que você está dentro do vetor, ou seja, passou do enquanto, e está entre o mínimo e o máximo, você soma e conta como válidos, para você poder calcular a média. Tá? Se tiver fora dessa faixa de valores, você simplesmente não conta. Só você avança uma posição no vetor. Tá? Daí o que acontece? Se tiver mais de uma entrada válida, você calcula a média. Se não, ou seja, se não tiver nenhuma entrada válida, ou seja, o vetor vazio, ou todos os elementos do vetor fora da faixa entre mínimo e máximo, a média é menos 999. Tá? É esse o nosso programa. Então, aqui a gente já tem identificado os principais pontos do grafo de fluxo, que é os primeiros comandos que são executados, que a gente colocou todos como uma posição só, um nó só, né? É uma sequência de comandos. Daí o enquanto, a gente tem duas decisões. A primeira, que é o valor em si diferente de menos 999, e daí tem um conector E, né, conector lógico e uma outra condição, que é entradas menor que 100. Tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, né, o 1, que vai direto para o 2. O 2 é um enquanto, tá? Então, ele tem a condição dele, faz tudo e daí retorna para ele. Aqui a gente vê a passagem de uma condição E, tá? Então, se for esse e for esse, olha, se for esse, testa o outro. Se for os dois forem válidos, vai para o 4, que é o caso verdadeiro. Se esse for falso, já vai para tratar a parte falsa, o else, né, o senão. Se for verdadeiro, vai para o 3. Se o 3 for falso, ele vem para cá. Então, voltando lá, se passar do 2, vai para o 3. Se passar do 3, vai para o 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E daí vai para o 9 e volta para o 1. Se por acaso não for o 2 e o 3, ou o 2 ou o 3 forem falsos, ele vai para depois do fim enquanto. Então ele vai para o 10, que é essa condição, 11, 12, 13. Tudo bem? E assim a gente constrói o grafo de fluxo disso daqui. Então, o 2 é enquanto o venci for diferente de 999. Se for diferente de menos 999, desculpa. Se for diferente, ele testa para ver se a entradas é menor que 100. Se for, ele entra no 4. O que é o 4? O 4 ele conta entradas, recebe entradas mais 1. Daí ele vai para o 5. O 5 é o teste de tá dentro da faixa. Então, se tá, o 5 é o teste de é maior que o mínimo, sim, vai para o 6. Então tem um E. É maior que o máximo, sim. Então vai para o 7. O 7 é o quê? O 7 é a parte do cálculo que soma as entradas e acumula entradas válidas. Se falhar no 5, vai para o 8, que é o senão. Se falhar no 6, vai para o 8, que é o senão. O 8 simplesmente faz o acréscimo do contador do vetor, do I, né? O
incremento do i. Tá? Daí vai para o 9, do 9 volta para o 2. Então, do 9 volta para o 2. Daí o 2 continua a mesma coisa. Se falhar no 2, vai para o 10. Ou seja, se falhar no 2, é fim de entrada, ou seja, acabaram os números do vetor. Então, a gente tem aqui, o 10 é acabaram os números do vetor, então, se válidas maior que zero, então, o 11 faz a média, o 11 calcula a média. Então, o 10, ele testa para ver quantas são válidas. Se tiver mais que uma válida, o 11 calcula a média e o 13 vai para o fim do programa. Se não tiver entradas válidas, o 12 vai para fazer a média igual a 999, a menos 999 e vai para o final do programa. Tá? Então, esse é o nosso grafo de fluxo. Vocês entenderam mais ou menos como é que constrói, né? Então, você tem que identificar as regiões principais do programa, né? As principais são os enquantos e os Cs, tá? Além disso, tem o senão e os fins Cs, ou seja, os términos das coisas, assim, para ter algum lugar para fechar os desvios, né? Aqui tem um desvio que ele vem para cá, então aqui tem um desvio que fecha no 13. O nosso enquanto ele fecha no 9 e vem para cá. Tudo bem? Calculando a complexidade ciclomática, a gente tem 6 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então a gente tem 17 arestas e 13 nós, mais 2 dá 6, ou 5 nós predicados, 1 nó predicado, 2 nós predicados, 3 nós predicados, 4 nós predicados, 5 nós predicados. Mais 1 dá 6. Então, daí a gente vai determinar um conjunto base de caminhos independentes. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse caminho, né? Daí não passa no 2, vai para o 10, 11, 13. Daí não passa no 2, vai para o 10, 12, 13. Daí passa no 2, não passa no 3, vai para o 10, 11, 13. 10, 11, 13, 10, 12, 13. Daí 1, 2, 3, daí passa no 3, vai para o 4, 5, daí passa no 6, 7, 8, 9, 2, daí 10, 11, 13. Ou 10, 12, 13. Tá? Então, 1, 2, 10, 11, 13, 1, 2, 10, 12, 13, 1, 2, 3, 10, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 2, daí 10, 12, 13, ou 10, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, daí 10, 11, 13, ou 10, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, daí 10, 11, 13. Tá? Então, a gente identifica esses caminhos passeando pelo menos uma vez em cada grafo, por cada nó. E daí você vai riscando, né? Você pode fazer os passeios, não importa o que o programa vai fazer. Tá? Não importa o que o programa vai fazer, o que importa é achar os caminhos independentes. Nem todo caminho independente vai ser testado. Por exemplo, o 1, 2, 3, 10, 11, 13, 1, 2, 10, 11, 13, ele vai ser testado, né? Mas não vai fazer o 11, porque não vai ter válidas. Tá?
Então, daí depois de ver os caminhos, daí você vai preparar os casos de teste, tá? Que vão forçar a execução de cada caminho. Tá? Então, por exemplo, o caminho 1 só pode ser testado como parte dos caminhos 4, 5 e 6. Tá? Ou seja, o que é o caminho 1? É 1, 2, 10, 11 e 13. Ou seja, ele não pode ser testado sozinho, mas pode ser testado quando tiver uma entrada nele, por exemplo. O caminho 2, que é o valor I menos 99, e daí tem como resultado esperado a média igual a menos 999. Tá? E todos os outros valores com os valores iniciais. Tá? Então a gente testa o vetor vazio. 1, 2, 10, 12, 13. Daí o caminho 6. Você faz uma entrada válida, por exemplo, tem um valor igual a 5, o máximo é 0, o mínimo é 0, o máximo é 10, e tem uma entrada igual a 5, a entrada é válida, os resultados são esperados, a média correta baseada nos valores que estão entrados, ou seja, a média vai ser 5 e vai funcionar desse jeito. O valor 3, o caminho 3, só pode ser testado como parte dos caminhos 4 e 5 após 100 entradas válidas. Então você tem que entrar 100 números válidos. Aliás, 100 números não são entradas válidas, mas são 100 números que não são o 9, menos 999. Tá? Qual é o caminho 3, por exemplo? 1, 2, 10, 11, 13. Não, ele tem que ter pelo menos uma entrada válida. São 6 números, pelo menos uma entrada válida, e daí um vetor com 100 elementos, né? E com pelo menos um válido para ele calcular a média. Tá, o caminho 4. A entrada é diferente de menos 999, mas é inválida, pois é menor que o mínimo. Então, ele continua recebendo outros valores, calcula a média correta, né? Sem contar essa entrada. Se, por exemplo, só tiver esse valor, se, por exemplo, se o vetor só tiver o valor 4, o valor menos 1, por exemplo, se o mínimo for 0 e o máximo for 10, se eu tiver um vetor com valor menos 1 em uma posição, o que vai acontecer é que ele vai terminar aqui o 5, não vai dar certo o 5, vai para o 8, daí vai para o 9, daí vai para o 2 de novo, e daí vai para o 10, que tem válido, aliás, não tem válido, então vai para o 10, 12, 13. E o último é uma entrada, desculpa, o 5, né? É um outro caso que é maior que o máximo. Então a única coisa que ele vai passar para o ele vai passar para o 6, né? Então ele vai do 5 para o 6 e daí vai para o 9, 10, 12, 13. Tudo bem? Pareceu meio confuso, né, esse caso, mas vamos ver um exemplo mais simples um pouco, que é esse programa aqui. Então, ele é um programa de saque, né? Ele vai sacar dinheiro de uma conta corrente, tá? O que ele tem que testar? Ele tem que testar se o valor é menor que o saldo, value e balance, tá? O que essa função vai retornar true se deu certo o saque ou false se não deu certo o saque. Então ele começa com false, se o valor for menor ou igual ao saldo, então ele diminui o valor do saldo, faz o status igual a true e ele saca. Tá? E daí retorna o valor true. Se por acaso o valor não for menor que o balance, a gente vai testar se o valor é menor que o crédito que ele tem. Se o valor for menor que o crédito,
ele diminui o valor do crédito, né, que ele tem, e o status recebe true. Tá? E daí ele saca. Se ele não passar nem por esse, nem por esse, ele vem para cá. O que a gente fez? A gente vai tentar fazer o grafo. Então, lembre-se, para fazer o grafo de fluxo, a gente tem que encontrar os ifs, os whiles, os repeat, tá? Os do's, né, de ter um do while, os cases, né, switch case, tá? Então, a gente tem que encontrar isso. O que a gente encontrou nesse código? Então, aqui tem um if, eu coloquei com uma condição só, não tem um e. Então, tem uma condição só aqui, então botei o número 1. Daí, esse código inteiro que está aqui, esses dois comandos, eu uni os dois com o número 2, tá? Só para ficar mais fácil. O else, ele vai ter um outro if, que é o 3 aqui. Tá? E daí os comandos que estão envolvidos nesse if, que é que são o número 4. E o último, que é o depois de tudo isso, né, depois do primeiro if e do segundo if, eu tenho o return. Então eu coloquei esse último como 5, que é o ponto de encontro dos desvios desse if e desse if. Tá? Como é que fica o nosso grafo de fluxo? O nosso grafo de fluxo vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui o primeiro if. Deu certo, eu vou para o 2, saco e vou para o final, retorno true. Não deu certo com o saldo, vai para o crédito. Deu certo com o crédito, vai para o 4, faz o saque e vai para o fim, retorna true. Se não deu certo nem nesse aqui, nem nesse, o status continua falso e vai para o número 5 aqui. Beleza? Vamos lá. Quais são os caminhos? Esse é mais fácil. Aliás, quantos são os caminhos? Quantos são os caminhos? Na verdade, eles são... Quantos são os caminhos? 3. A primeira área, a área de fora, essa área e essa área. São 3 áreas do gráfico. Ou, uma, duas... Essa aresta aqui não conta, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... menos 1, 2, 3, 4, 5, mais 2, 6 menos 5 mais 2 dá 3. Ou o número de nós predicados mais 1. 1 nó predicado, 2 nós predicados, mais 1, 3 nós predicados. Complexidade ciclomática igual a 3. Tá? Tem aqui. Caminhos independentes, antes de olhar lá. 1, 2, 5. Primeiro caminho. 1, 2, 5. Segundo caminho, 1, 3, 5. Não importa o valor das coisas, né? É que a gente quer passar pelas bolinhas. 1, 3, 5. Terceiro caminho, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Note o seguinte, quando a gente define os caminhos, a gente não quer saber do que o programa faz, tá? A gente não quer. O que a gente quer saber é quais são os caminhos. Se eles são impossíveis de serem testados, se a gente não consegue fazer, passar por tudo isso, não tem problema. O que a gente tem é que encontrar os caminhos. Tá? Agora vamos projetar os casos de teste. Então, tá? O que é esse primeiro caminho? 1, 2, 5. Saldo maior que o valor do saque, então eu entro, saco e pronto. Ó. Saldo 100, saque 99, então saldo maior que o valor do saque e o limite 150. Eu retorno true. Eu esqueci de colocar aqui que o saldo vira 1. Tá? Então esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, 1, 3, 5. Saldo, o saldo é menor que o valor do saque e o limite de crédito é menor que o valor do saque.
Tá? Então, a gente olhando aqui, então, o saldo é menor que o valor do saque e o limite de crédito é menor que o valor do saque. Então, a gente retorna falso, que é esse daqui, ó. O saldo é 100, o limite de crédito é 150 e o valor do saque é 180, então retorna falso, ele não pode sacar. O terceiro caminho é 1, 3, 4, 5. O saldo é menor que o valor do saque, mas o limite de crédito é maior que o valor do saque. Então ele faz esse, vem para o else, daí faz o 3, dá certo, ele faz o 4, e daí ele vai para o 5. Então, para exercitar esse, o que a gente faz? Um valor do saque entre o saldo e o limite. E daí eu retorno falso. Então, se o saldo for 100, o limite for 150, e o valor do saque for 120, eu consigo sacar, ele retorna true. Ele vai diminuir o limite e depois vai fazer alguma coisa com o valor do saque, tá? Tudo bem? Com o valor do saldo. Tranquilo, pessoal? Tá? Tranquilo? Então, hoje, nesse vídeo, a gente falou sobre o teste do caminho, o teste estrutural, né? Primeiro a gente falou sobre o teste estrutural, né? Ou caixa branca, na sua modalidade teste do caminho básico, tá? Onde a gente tem que testar todos os caminhos possíveis do programa. Para encontrar os caminhos, pelo menos uma vez. Para encontrar os caminhos, ou seja, tem que passar por cada instrução pelo menos uma vez. Para encontrar esses caminhos, a gente tem que achar os casos de teste, né? Ou seja, a gente tem que criar, aliás, a gente tem que criar um grafo de fluxo, tá? Que é parecido com o fluxograma. Então, para esse programa, o grafo de fluxo é esse. Daí a gente calcula, a gente encontra a complexidade ciclomática, tá? Para achar o número de caminhos independentes que esse grafo vai ter. Tá? Onde cada caminho independente vai testar um nó pelo menos uma vez, vai passar por cada nó pelo menos uma vez. Tá? A gente viu que nem todo caminho independente a gente fez um exemplo, né, onde a gente viu que nem todo caminho independente é testável, tá? Sozinho. Tá? E a gente fez um outro exemplo mais simples, determinando os valores de teste, tá? De cada um dos nós, né? Para cada um dos caminhos. Por exemplo, nesse daqui a gente viu os valores que devem ser testados, né? Para exercitar tudo isso. Além disso, a gente, bom, isso foi o vídeo de hoje. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai falar sobre outras particularidades do caminho básico, que é o caminho definição-uso, tá? Por exemplo, para ver se não tem duas definições ao mesmo tempo, né? Se você não muda a variável duas vezes antes de usá-la. Então, por exemplo, aqui a gente tem o status, a gente tem o valor aqui. Aliás, o valor a gente não usa, mas, por exemplo, o status. A gente tem apenas uma definição do status entre a definição e o uso. Então, apenas uma definição entre a definição e o uso. Porque se a gente tiver mais de uma definição antes do primeiro uso, aí a gente tem um erro no programa, porque vai ter um pedaço do programa, vai ter um código que é inútil. Tá? E que pode dar um erro, não só inútil, mas que pode gerar confusão. Tá? Diminuir a legibilidade, essas coisas. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Além de falar sobre teste de estrutura de controle, né? Teste de condição, teste de fluxo de dados, teste de ciclo.
Tudo bom? Então, isso foi tirado do Pressman, do livro do Pressman, capítulo 8, tá? Foi tirado do livro do Pressman, capítulo 8, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.